Fala aí, aqui é a Steph do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre diagrama de fases. Bora lá. Bom, o enunciado dele diz o seguinte: levando em consideração o diagrama de fases da água, que é esse aqui, responda. Então, bora lá. A primeira pergunta é a seguinte: o que podemos concluir sobre a inclinação do limite da fase do sólido e líquido da água? Então, bora pegar aqui o diagrama. Antes de começar a resolver, o que a gente tem que fazer é descobrir o que significa cada uma dessas interfaces aqui, beleza? Agora vamos lembrar lá. Aqui é um diagrama de pressão por temperatura. Toda vez que você traça um diagrama de pressão por temperatura, aqui ó, pressão por temperatura, você vai ter sempre essa curvatura e toda essa área embaixo dessa curvatura significa a parte de evaporação da sua substância, ou seja, essa curvatura ela te dá o ponto de ebulição, ok? Então tudo que está aqui para baixo, no caso aqui para baixo, vai ser a área de vaporização, beleza? Então essa área aqui, ó, deixa eu marcar com vocês, ó, tá, é vapor, ok? Agora pensa comigo, esse diagrama é um diagrama da água. A gente lembra que perto de 0 graus a água é gelo, certo? Então aqui seria o quê? A fase sólida. E por conseguinte, a única que falta é a fase líquida. Então, ó, líquido. Beleza. Aí vamos voltar aqui na questão. Aqui tá falando que ele quer descobrir, quer entender o que é essa inclinação entre essas duas fases, sólido e líquido. Beleza. Bom, lembra que quando a gente aumenta a pressão, a tendência da água é escolher a fase mais estável, certo? Então imagina aqui, sei lá, eu escolho uma temperatura aqui, entre 0 e 0,098, ou seja, uma temperatura bem próxima de zero, beleza? Se eu subir essa se eu subir essa pressão, você vai ver que em determinado ponto, a água começa a passar do estado sólido para o estado líquido, beleza? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque toda substância ela procura ficar sempre no seu estado mais estável, ok? E toda vez que a gente tem um aumento de pressão, aqui ó, um aumento de pressão, a gente tem um volume menor, certo? Porque é como se você estivesse comprimindo a substância. Então, se a gente lembrar aqui, ó, de densidade, daquela equaçãozinha de densidade, a formulazinha de densidade, se você tem um volume menor, você tem uma densidade maior, ok? Então, o que a gente acabou de entender? A gente acabou de entender o porquê que, por exemplo, o gelo flutua. Porque a densidade da água no estado líquido é muito maior do que a densidade da água no estado sólido, beleza? Então tá, essa foi a nossa primeira perguntinha. Vamos agora para a segunda perguntinha. Bom, qual ponto no diagrama representa o ponto triplo? Vamos pegar aqui de novo o diagrama. O diagrama tá aqui. Mas para a gente resolver isso, a gente precisa saber o que é ponto triplo, certo? Bom, o ponto triplo é o equilíbrio entre as três fases. E quais são essas três fases? Sólido, líquido e vapor. Ou seja, é um ponto nesse gráfico aqui que consegue tocar as interfaces dos três equilíbrios. E qual é esse ponto? Aqui, ó, é esse daqui, que é o ponto T, beleza? E só uma coisa, coincidentemente nessa questão o ponto triplo é representado pela letra T, mas nem sempre vai ser assim, beleza? Então tá, vamos lá. A última perguntinha, mentira, a penúltima perguntinha faz o seguinte: o ponto B representa qual equilíbrio dinâmico? Bom, vamos achar o ponto B. O ponto B tá aqui, ó. B, beleza. Ele tá entre quais fases? Entre a fase líquido e a fase vapor. Então ele representa o equilíbrio dinâmico na fase, ó, vapor líquido. Líquido. Beleza? Ó, mais uma que a gente matou. Agora sim a gente tá indo pra última. Ó. A última pergunta é: em qual fase está a água no ponto C? Essa daí a gente já matou desde lá no início. Você concorda comigo? Quando a gente descobriu que essa área daqui de baixo é a área de vapor? Então qual fase que está o ponto C? O ponto C está na fase vapor. Fase vapor. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.